Olá, tudo bem? Meu nome é Ellen. O estudo de hoje vai ser a respeito da chave 61. Ela tem como parceira de programação a chave 62. Ela está dentro da cadeia de Gaia, junto com a chave 19 e a 60. Ela tem como sombra a psicose, a dádiva dela é a inspiração e a seed dela é a seed da santidade. Então vamos por partes. Eu estudei essa chave de 3 a 4 semanas aproximadamente e sempre parece que vem mais alguma coisa. Então, as coisas que eu vou falar aqui, elas estão dentro de um campo de percepção muito minha, né? Que eu acho que daqui a um tempo, se Deus quiser, isso vai sendo alterado, assim como eu imagino que isso seja para qualquer outra pessoa. Então, o dilema principal da psicose é o conhecimento, né? E aí o Richard ele diz que todos nós somos psicóticos. Aí quando ele falou isso eu fiquei pensando, falei, mas baseado em que, né? Nós somos psicóticos. Então o que acontece? 61, ela é uma chave de pressão. Então a gente sente uma pressão enorme para que a gente encontre respostas para o mistério da vida. Aí eu posso usar os dois lados do cérebro. O esquerdo, com toda a sua razão, buscando respostas na ciência. E o direito, com toda a sua intuição, abertura, eu vou buscar respostas dentro da espiritualidade. Muitas pessoas buscam respostas principalmente dentro da religião, né? E aí o Richard ele fala, né, que a mente ela não consegue trazer esse tipo de resposta. Então a psicose é como se fosse uma névoa que faz com que a gente tenha os pensamentos confusos, que faz com que a gente não consiga perceber a nossa realidade ao redor. Então é a falta de contato com a realidade verdadeira. Então a gente acaba entrando num campo de ilusão. Então, a pressão vem forte para que a gente tente entender como é que eu entendo a vida, como é que eu entendo isso tudo. Como a gente tem uma quantidade de sombra muito grande, principalmente ali o medo, ele está dentro, né, dessas sombras, isso faz com que essa névoa ela vá cada vez mais aumentando. Só que a mente, ela automaticamente se conecta com o conhecimento, que é o dilema. Então, se eu acho que eu tenho um determinado conhecimento e que aquele conhecimento traz respostas para mim, eu posso ser automaticamente uma das naturezas que é a dogmática. Então, eu encontrei uma resposta dentro da religião. Então, a partir de agora, eu serei uma missionária. Eu vou pregar essa resposta que eu encontrei através da religião X, de que isso é a verdade. Ou eu posso ir para um outro oposto, onde eu estou conformada. A vida é do jeito que é, nem vamos perguntar muito. Vamos ficar aqui tranquilo. Quanto menos a gente mergulhar, melhor. Vamos ficar aqui na superficialidade. Só que a 61, ela pede profundidade, porque se você não mergulhar internamente, você não vai conseguir entrar na dádiva da inspiração. Então, a dádiva da inspiração, ela tem uma conexão direta com a respiração. Então, quando eu inspiro, eu inspiro, eu trago aquilo que tem aqui dentro de mim. Eu não vou buscar respostas em outros lugares. Então, a resposta para aquilo que eu busco, ela está dentro da sabedoria interna que eu tenho, não dentro de um conhecimento externo que eu busquei. Então, uma das coisas que eu achei bem legal quando ele faz esse paralelo, né, do conhecimento com a sabedoria é que o ego, que tem essa ligação direta com a mente, que traz esse barulho, né, que a gente vive, que a gente está muito, enfim, habituado no mundo de hoje, o conhecimento ele não consegue levar a gente de um lado para o outro. Então a gente precisa atravessar esse abismo onde o ego morre
e você continua enquanto consciência, enquanto centelha, tá? Enquanto ser superior para que você possa, enfim, viver esse estado de santidade que é a Cid. Então você precisa se conectar com uma sabedoria. E essa sabedoria ela tá aqui dentro de você. A 61 dentro do I Ching é a verdade interior. Então ele pede para que a gente faça esse trabalho de é um trabalho de autoconhecimento, né? Onde você vai se percebendo e na medida que você vai se percebendo, você consegue se abrir para outras frequências. Então, um dos pontos que ele traz aqui de abertura para facilitar, né, esse barulho é a criatividade. Então, a criatividade ela tem N caminhos, né? Só que o Richard ele fala que existe uma música interna dentro da gente, dentro dessa santidade. Aí ele pede, escute essa música interna que toca dentro de você, essa frequência que toca dentro de você. Coloque isso, materialize isso no mundo. Então, essa criatividade, ela pode ser uma coisa onde você pode simplesmente dançar, onde você pode pintar, onde você pode tocar. São N coisas que você pode usar a partir desse lugar. Então, não é uma coisa onde você tenta entender as coisas por aqui e aí você direciona para esse lugar aqui, que é o teu centro, que é onde está e onde reside a tua verdade interior, tá? Ó, legal, ó, a criatividade também tem uma ligação direta com a culinária, né? Porque você tá colocando a tua mão ali, né? Você tá criando. O fato é, onde a gente encontra o criador que há dentro da gente, tá? Então, a inspiração, ele diz assim, ó, a inspiração é uma forma de curar a ferida que a gente trouxe. Então, estar em estado humano é vir com uma ferida. Então, porque a gente já vem, né, com isso entrelaçado no nosso DNA. A 25 ela fala, né, a respeito dessa ferida que a gente tem ali dentro do DNA, e a 25 fala que na medida que você respira e que você coloca amor, você vai conseguindo soltar essas amarras do nosso DNA. E aqui ele coloca mais um elemento. A criatividade também auxilia nessa ferida, tá? Na medida que você se cura, você cura os outros também. Então, aqui entra a cadeia de Gaia. Porque a cadeia de Gaia, ela é um ecossistema. É onde você se percebe como indivíduo e como parte de uma única coisa. Essa é a cadeia de Gaia. Na medida que você transmuta, na medida que você se transforma, na medida que você limpa essa quantidade de coisas que você tem aqui dentro da tua cabeça, você começa a se integrar com outras partes que também estão fazendo esse trabalho, né, de reorganização dessas frequências, tá? A música permite que a mente encontre a sua geometria natural, sua base harmônica dentro do mundo. Esse é o dom da inspiração, de ser inspirado, de ouvir aquilo que vem de dentro, além do véu, e permitir que isso reimprima a nossa consciência com a sua verdade. Então, aqui ele fala do desapego, né? Então, assim, o desapego, ele é um dos maiores, né, exercícios que a gente precisa fazer, né? Porque a gente precisa se desligar dessa identidade que a gente acredita ser, né? Essa identidade também busca essas respostas, ela traz essas respostas, e aí a gente entra nessa psicose, né?
Então, voltando até a psicose, né? Que o Richard ele fala dos psicóticos estáveis e dos psicóticos instáveis. Então, os psicóticos estáveis são aqueles, sei lá, vamos dar um exemplo. Aquela pessoa que dentro da religião ela encontrou uma resposta e aí ela sai por aí pregando a resposta dela, mas é uma pessoa que não causa grandes problemas na sociedade. E os instáveis são aqueles que buscam tanto uma resposta que ele se distancia tanto da realidade que ele não consegue mais voltar. Só que quem diagnostica esse não instável como um psicótico é um outro psicótico estável. Então, isso que é interessante. A pessoa, quando está no estado de santidade dessa sombra, ela não está preocupada com aquilo que ela está inspirando. Normalmente, ela não está preocupada com absolutamente nada, porque ela já é. Ela vive esse estado superior. Ela emana isso. A pessoa que chegou nesse lugar de santidade, o Richard ele até fala que são poucas as pessoas, né, que conseguem alcançar esse lugar. Ele fala que por hora é bom que a gente se concentre na dádiva da inspiração, né? Porque dentro da dádiva da inspiração, a nossa mente do jeito que tá, ela ainda consegue entender algumas coisas. Vai fazendo o trabalho de casa, né? Vai limpando na medida do possível, que em algum minuto, algum momento da sua vida, pode ser que o teu veículo, o teu corpo, ele se atualize automaticamente e você consiga realmente alcançar esse estado de santidade. Aí quando você está na presença de uma pessoa que alcançou esse estado, é muito engraçado, né? Porque automaticamente a gente pode olhar para essa pessoa e achar que ela tá acima de você. E aí você entra num outro estado de psicose porque você começa a endeusar aquela pessoa. Então, é muito curioso, porque a gente sempre tem que estar num ponto neutro de percepção, né? Sair desse ponto de idolatria que fatalmente as pessoas que estão dentro do estado de psicose acabam caindo, né? Então, eu vou idolatrar alguém dentro da religião, eu vou idolatrar alguém dentro da espiritualidade, eu vou idolatrar um cientista que me trouxe uma resposta X, Y. E todas as vezes que a gente entra nesse movimento de idolatrar, a nossa frequência baixa e essa névoa, ela se sobrepõe, tá? E aí, voltando aqui no desapego, ele fala que o desapego é o nosso grande tema. Há uma dor dentro dos seres humanos, na nossa ancestralidade, no nosso esquecimento. Somos um sacrifício. As nossas vidas são um sacrifício pelo bem do todo, pelo bem de Gaia. Então, o anel de Gaia, ele fala que nós estamos aqui para curar os nossos corações e para dar o nosso fôlego, a nossa inspiração pelo bem deste planeta. Bonita essa chave, né? Então é isso. Espero que eu tenha clareado, né, alguns pontos ainda dessa chave. Se você tem algum outro tipo de percepção que você gostaria de acrescentar, deixa aí o teu comentário, tá bom? Tchau, tchau, até mais.